Oi, pessoal! Bom, vamos lá, vamos gravar mais uma aula sobre modelos atômicos, ou seja, mais uma aula de química. Oba, que delícia! Então vamos lá, começando nossa aula, hoje nós vamos falar de modelos atômicos. Bom, se nós estamos falando de modelos atômicos, nós estamos falando de química, de átomos. Vamos lá então, falando de química. O que seria química para vocês? Química, matemática, filosofia, o que é isto? Gente, são ciências. A matemática é uma ciência que estuda os números. A filosofia é uma ciência que estuda o pensamento, o raciocínio. E a química? A química nada mais é do que uma ciência que estuda a matéria, a composição da matéria. E a matéria é composta por quê? Pelo quê? A matéria é composta por átomos. E isso todo mundo sabe o que significa a matéria. A matéria é tudo que ocupa lugar no espaço. Bom, se a matéria é tudo que ocupa lugar no espaço, se a matéria é composta por átomos, então vamos falar um pouquinho de átomos. Bom, o átomo é a menor partícula da matéria, mas não fui eu que descobri isso. Quem foi que estudou essa matéria e descobriu para deixar o legado para que a gente soubesse disso? O primeiro pensador sobre esse assunto foi Demócrito. Demócrito era um filósofo e ele estava estudando, ele foi um dos primeiros a pensar no assunto. E ele pensou, se a matéria existe, ela é composta por alguma coisa, o que é que compõe essa matéria? Bom, ele pensou o seguinte, se eu pegar qualquer matéria e conseguir dividir, quebrar essa matéria, vou quebrando, diminuindo, vai me restar apenas uma partícula, a menor partícula. Quando eu chegar nessa menor partícula que não tem mais como dividir, essa partícula então é que compõe a matéria. A união dessas partículas vai formar a matéria. Usando esse raciocínio, ele chamou essa única partícula, a última partícula indivisível, de átomo, porque átomo é, na língua deles, indivisível. A palavra átomo significa indivisível, ok? Bom, como Demócrito era filósofo, ele não trabalhou esse raciocínio com experimento científico. Esse primeiro modelo atômico, então, é conhecido só como modelo atômico filosófico. Mas, bom, não pôde concretizar o trabalho dele como científico, um trabalho científico, ok? Então, temos aí o primeiro pensamento filosófico e o primeiro modelo atômico filosófico. Bom, na sequência, dando então continuidade aos estudos, nós temos um novo modelo atômico proposto por um novo cientista. Bom, Dalton é um cientista que pegou então lá o pensamento de Demócrito e analisando ele já foi trabalhar em cima daquele modelo filosófico, mas de forma científica. O que ele fez? Ele pegou aquele átomo que era uma partícula maciça e indivisível e ele foi analisar ela cientificamente. Ele chegou à conclusão, também seguindo o mesmo raciocínio, que se ele partisse a matéria em pedaços e conseguisse ir quebrando essa matéria até chegar à última partícula, essa partícula sim também seria o átomo, a menor partícula, e que essa partícula então ficaria mesmo sendo chamada de átomo, que significa menor partícula. Falou também que essas esferas maciças, elas seriam indestrutível, intransformáveis, tá? Dalton também falou que
essas partículas apresentam as mesmas propriedades, que elas apresentam o mesmo tamanho, mesma massa e a mesma forma, e que constituem um elemento químico. Ou seja, para ele o elemento químico seria, então, essas partículas com a mesma propriedade, com os mesmos tamanhos, massas e forma. Dalton também falou que os elementos diferentes, eles vão possuir propriedades diferentes. Ele falou também que esses átomos, eles podem se unir entre si, formando átomos compostos. E ele chegou também à conclusão que a reação química nada mais é do que a união e a separação dessas pequenas partículas, o átomo. Portanto, para Dalton, ficou conhecido então o modelo da bola de bilhar, ok? Começamos então com esses modelos mais simplificados, mais simples. Em 1808, o modelo de Dalton é o modelo da bola de bilhar. Gravam isso, porque isso cai no vestibular. Dando sequência, tanto ao pensamento de Dalton e aos modelos científicos, tudo evolui, né? Então veio o nosso cientista Thomson em 1897. Pegou o gancho, pegou os pensamentos do seu cientista anterior e analisou esse modelo. Só que Thomson, ele fez um experimento. Ele pegou a matéria, ele pegou gases e colocou dentro de um recipiente de vidro e nas pontas ele colocou energia elétrica. Bom, quando ele passou energia elétrica dentro desse gás, ele percebeu um comportamento diferente. Ele percebeu que tinha algo mais ali naquela matéria, que aqueles átomos que estavam ali, os átomos daquele gás, ele tinha um comportamento diferente e a isso ele atribuiu cargas, porque quando ele passou a carga elétrica, energia elétrica, dentro desse gás, ele se comportou diferente, ele conduziu até o outro lado. Essa energia ela foi conduzida de uma ponta a outra. Bom, se essa energia elétrica foi conduzida pela matéria que estava dentro daquele cilindro de vidro, é porque a matéria, o gás que estava ali dentro, ele também possuía uma carga negativa, já que os elétrons a energia elétrica são elétrons, são cargas negativas. Ele percebeu que toda a matéria possuía também uma carga negativa. Com essa descoberta, ele descobriu então os elétrons de cargas negativas. Bom, chegando a essa conclusão, Thomson percebeu que tinha que mudar então o modelo do átomo, o modelo atômico. Bom, o que ele propôs então? Ele imaginou o seguinte: se o átomo é uma esfera maciça, essa esfera é composta então por cargas positivas. E esses elétrons que ele veio a descobrir estaria encrustado nessa massa positiva. Portanto, gravem isso, o que é importante na descoberta de Thomson: os elétrons, as cargas negativas, ok? Ficou conhecido o modelo dele então como pudim de passas. Dando continuidade, nós vamos para o nosso próximo cientista, ok? Eu queria aumentar essa imagem para vocês perceberem o experimento e não estou conseguindo. Vamos lá. 10-0 para o slide. Eu já havia conseguido e não estou conseguindo. Consegui! Vamos lá. Nós temos então o nosso próximo. Na evolução dos modelos atômicos, nós temos então o próximo cientista que estudou
mais aprofundadamente a matéria? Nosso cientista Rutherford. Em 1911, Rutherford fez um experimento com a matéria. O que ele fez? Ele pegou uma folha bem fina de ouro e ele bombardeou esta folha, ok? Tá aqui a imagem para vocês. Ele bombardeou essa folha de ouro, essa fina folha de ouro. Bom, como ele fez isso? Ele pegou o polônio, que é um elemento radioativo, colocou dentro de uma caixinha de chumbo, deixou só uma abertura para que esse chumbo ele emitisse partículas e bombardeasse essa folha de ouro. Mas para ele perceber alguma coisa, como se tratava de micropartículas, ele envolveu essa folha de ouro com uma lâmina com sulfeto de zinco. Porque esse sulfeto de zinco, quando os feixes batem nela, ela emite uma iluminação, uma luz, ok? Então, quando ele estava com esse aparato pronto, ele bombardeava a folha de ouro com partículas alfa. E o que são partículas alfa? São partículas positivas, ok? Então, desse feixe de partículas alfa, que sairia então do elemento radioativo, essas partículas passavam pela folha de ouro. Isso é importante gravar, presta bastante atenção. Quando essas partículas alfa passaram pela folha de ouro, ele percebeu que a maior parte dessas partículas positivas passavam livremente pela folha de ouro. Aí ele percebeu o seguinte: como assim? Como que essas partículas atravessam livremente a folha de ouro? Beleza, mas ele percebeu também que em uma região muito, mas muito pequena, essas partículas se chocavam com alguma coisa e voltavam para trás. Bom, ele concluiu com esse experimento, então, que a matéria ela é composta basicamente de espaços vazios. Onde essas partículas alfa atravessavam livremente eram os espaços livres da matéria. E onde essa partícula alfa se chocava era também, e ela voltava, só podia ser uma região onde continham também cargas positivas. E aí ele concluiu que nosso átomo ele tinha um núcleo muito, mas muito pequeno e que esse átomo, o núcleo desse átomo era composto por carga positiva, já que essa carga repelia a partícula alfa, certo? Então, cargas iguais se repelem. Com isso, ele concluiu que o núcleo do átomo é muito pequeno e que nesse núcleo ele é composto por prótons, que são as cargas positivas. E é nesse núcleo que se encontra a massa da matéria. Já a região onde passavam livremente as partículas alfa, que seriam partículas positivas, seria a parte livre da matéria, o espaço vazio da matéria. E ele concluiu então, como ele já sabia que existiam elétrons, ele percebeu o quê? Que esses elétrons não estavam no núcleo, e sim girando em torno do núcleo, que seria as cargas negativas girando em torno do núcleo positivo, ok? Então ficaria assim: o núcleo é composto por cargas positivas, que são os prótons. Os prótons é que dão a massa da matéria. Os elétrons são cargas negativas que circundam o núcleo. E são esses elétrons que dão o volume da matéria, ok? Rutherford concluiu ainda com esse experimento, bom, vamos lá, que a matéria é composta em sua maioria por espaços vazios. O núcleo é composto por cargas positivas, chamadas prótons. Os elétrons são cargas negativas que circundam o núcleo. E o tamanho total do átomo é de 10.000 a 100.000 vezes maior que o núcleo. Bom, para ilustrar isso aqui, se vocês imaginarem o Maracanã,
Se nós colocarmos uma bola no centro do Maracanã, a bola ela será o núcleo do átomo. Enquanto da bola até a arquibancada, ao término da arquibancada, ao redor total, nós temos a eletrosfera, que é a região onde circundam os elétrons. Ok? Bom, passaram-se algum tempo e a nossa evolução continua, tá certo? A evolução dos estudos científicos, portanto, a evolução dos nossos modelos atômicos. Em 1932, Chadwick, ele descobriu no núcleo os nêutrons. Mas por quê? Bom, se a gente pensar assim, se o núcleo do átomo ele é composto por cargas positivas e cargas iguais se repelem, como é que o núcleo não explode? Como que o núcleo se mantém estável? Ninguém conseguiu explicar isso até Chadwick descobrir os nêutrons. E aí estava a resposta. Por que é que o núcleo se mantém estável se ele é composto por cargas positivas? Né? Cargas positivas se repelem. Bom, Chadwick descobriu que no núcleo tinha partículas, minúsculas partículas, que não possuía carga. Ele era neutro. E é os nêutrons, então, que vai neutralizar a repulsão dessas cargas. Ficou então um quadro aí para vocês. Coloquei o quadro para vocês das partículas, ok? Bom, nós temos o próton, que fica no núcleo. Ele tem massa relativa a uma unidade de massa atômica. Já a carga do próton, nós temos a carga mais 1. Nós temos também no núcleo os nêutrons, que também têm massa 1. Ou seja, a massa dos prótons e dos nêutrons são iguais, mas as cargas são diferentes. O próton tem carga positiva, mais 1, já o nêutron tem carga 0, porque ele não pode ter carga, ele tem que neutralizar a carga dos prótons. E também nós temos o elétron, que fica girando na eletrosfera, ou seja, em volta do núcleo, e que a massa dele é tão pequena, que ela chega a ser desprezada. Nós temos a massa do elétron, que é 1 sobre 1836. Ou seja, para vocês entenderem melhor, se eu pegar 1836 partes e separar uma única partezinha desses 1836 partes, eu terei a massa do elétron. Portanto, a massa dele é tão irrisória que é considerado até que não possui massa, ok? Mas eu tenho que conhecer essa informação. E a carga do elétron é menos 1, ou seja, é uma carga negativa, ok? Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula. Bye, bye!